Finalmente chegamos para falar sobre a vela vermelha, magia das velas na bruxaria. Quem vai contar pra gente é a Ana Lúcia. Oi, Ana. Oi, tudo bom? Ela vai contar tudo pra gente aqui sobre a vela vermelha, que é usada para paixão ardente. Isso. Sexo. Isso. Pegação. Aqui para falar sobre a vela vermelha. Ana, de onde veio essa história? O que significa a vela vermelha? Posso segurar? Bom, pode, claro. Olha, eu vou descrever de novo, tá? Uhum. Translúcida, fosca, quente, especialmente se estiver acesa, né? É. Conta, Ana. Bom, a vela vermelha, ela na bruxaria tem essa conotação da paixão ardente, da intensidade do sexo, da reaproximação de um casal que anda ali muito morno. Então é a vela para você ativar a sua circulação sanguínea. Então por isso que ela tem essa questão relacionada ao coração, ao pulsar da vida, né? Essa vela que a gente vê no filme, que a mulher pinga nas costas do cara. Dependendo da prática, tem gente que faz isso, não importa a cor, né? Só, se é pra sacanear com o amante. Ou se é pra, sei lá, tem aquelas relações que sente o prazer pela leve dor, né? Sadomasoquismo. Né? Tem de tudo, mas na verdade o que a gente faz com a vela vermelha, né? Também podemos acender 2 velas vermelhas. Numa coloca o nome da pessoa de baixo para cima e na outra o seu nome de baixo para cima. Você pode acender uma vela vermelha pensando em um casal que você gosta? Será um casal que não tá legal, tal, que você acha que tá você indo pode fazer isso. Pro divórcio, você faz um... Então, você pode preferencialmente assim. Você faz para pensar em magia construtiva. Isso. Se essa pessoa confidenciou isso para você, que as coisas não estão bem, você pede autorização para ela. Você não pode fazer escondidinho? Não, porque se você fizer isso, você está fazendo magia sombria. Porque você está fazendo algo para alguém, ainda que com boa intenção, mas sem a autorização dela. É magia do caos. Vamos fazer um dia um episódio sobre isso? Sobre essas sobre coisas. Aquilo que pode e o que não pode, em termos de ética na bruxaria. A ética, olha. Esses assuntos vão desencadeando um atrás do outro. Nossa, Ana. Porque assim, às vezes a gente acha que se eu tô fazendo algo de bom para alguém, né? Tudo bem, eu gosto tanto deles, mas eles estão tão para baixo, deixa eu fazer um feitiço para eles. Se você está fazendo isso sem autorização deles, você está interferindo no livre-arbítrio deles. Porque dependendo do casal, a gente não sabe, a gente está do lado de fora. Às vezes tem casal que vai deixar a coisa gelar, até tomar uma decisão de separação total. Só que às vezes quem está do lado fala, tadinho deles e tal, né? Então, nessa hora, você fala assim, mas... Então, por via das dúvidas, pergunta para a pessoa, olha, tem uma magia tão legal. É fácil, não é do mal, tudo tranquilo. É uma coisa legal que vai vocês se redescobrirem. Não tem nada de maldade. Não tem nada. Então, eu acho obscuro, né? Então, como é que você faz uma magia dessa, né, para uma paixão ardente? Você vai pega 2 velas, numa você põe o seu nome completo, na outra da outra pessoa. Você vai passar em volta azeite, antes de acender, tá? Você vai passar azeite e vai passar pó de canela. Olha lá, galera, não é só acender a vela. E vai escrever. Você vai escrever. Né? Escreve, passa azeite. Aí você passa o azeite é para justamente fixar o pó de canela, né? Para canela grudar no para canela, velas, então, né? Para ficar toda cheinha de pó de canela.
colocou as duas com pó de canela? Ok. Outra possibilidade. Eu não gosto muito do aroma de canela. Pode ser pó de anis? Pode. Porque o anis também tem essa questão. Mel. É que aqui, vamos lá, a gente não tá pensando em amor romântico, a gente tá pensando em amor caliente. Então a canela, ela é um pó que ativa a circulação. O anis a mesma coisa, né? Então é que o anis é difícil você achar em pó, mas você acha estrela de anis, né? Para quem assistiu ao capítulo anterior, a gente falou sobre a vela rosa. Isso. Eu acho que na vela rosa caberia o mel. Sim, lá tem a receita que eu falei, eu coloquei mel. Oh, legal. Aqui, então, você vai passar azeite, pó de canela, nas duas. Aí você põe no pires, acende uma do lado da outra, né? Coladinha, assim, põe as né? duas bem juntinhas. Isso. E acende o pavio das duas. Aí nessa hora, você vai mentalizar e vai dizer abertamente isso. Que a paixão que eu sinto por fulano e que fulano sente por mim seja cada vez mais ardente como o fogo e como a canela. Palavras bonitas, romântico. Paralelamente, você pode ter ao lado pedras vermelhas que representam o elemento fogo. Eu tenho aqui a ágata de fogo, em estado bruto. Olha, tem um pedacinho nela. O pedacinho foi lixado para mostrar os desenhos dela. E o restante dela é bem rústico, bem áspero. Isso. E aqui eu tenho uma coletânea de jaspe vermelho. Estão na forma rolada. É uma pedra muito transparente. Sim. É cheia de detalhes dentro dela. Sim. Recomendo que você busque informação sobre essa pedrinha no Google. Sim. Que é bonita mesmo. Eu vou deixar um link para essas pedras aqui no canal. Depois futuramente a minha ideia é fazer uma playlist de magia dos cristais, né? Olha aí lá. Podemos detalhar sobre elas, formação, uso, né? Mais um. A gente precisa achar um geólogo, né, Ana, para falar sobre os cristais com a gente. Seria interessante, porque aí ele entra na perspectiva da geologia, né? Estamos procurando, portanto, um geólogo. Se você é geólogo, manda uma mensagem aqui no canal. Vem aqui para a cozinha com a gente conversar com a Ana sobre as pedras. Vai ser muito legal você aqui. Agora, a gente estava dando exemplos de todas as velas, a gente está dando um exemplo de uso. Você tem alguma história pessoal sua ou de alguém? Essa parte por exemplo, da vela vermelha, desse uso, porque foi parte de estudos de magia de vela, ela tem sido relativamente recente em termos de livros, publicações, então eu tenho acompanhado muito isso, né? Mas assim, quando jovem, assim, as pessoas que eu sempre tive um interesse por práticas de bruxaria, ainda que de uma maneira só como curiosa, mas eu posso dizer assim, há 40 anos, por exemplo, você tinha esse hábito de ou colocar mel, ou acender a vela com a intenção, mas você não especificava o uso por cor. Normalmente, às vezes, você usava uma vela branca para expressar esse tipo de desejo, né? De novo, se você não tem a vela da cor específica, você pode usar uma vela branca ou de outra cor, a intenção, né? Com essa intenção. Mas só que no caso da vela vermelha é interessante porque é aquilo, você já visualiza o vermelho e imagina como paixão. Mas eu queria apontar uma coisa importante, não é o único uso para a vela vermelha. Nós usamos também num caso específico de saúde a vela vermelha. Quando estamos fazendo uma vela de intenção da melhor estado de problema cardíaco de alguém. E engraçado, a gente tá falando de problema cardíaco, a gente tava falando de amor, de coração, né? Sim. A mesma vela vermelha. Sim. Ajuda no... problema de circulação, por exemplo, paixão, o que é? Você ativar a circulação, né? Verdade. Mas às vezes a pessoa tem um problema sério de circulação, começa a ter vários problemas de saúde por causa disso. Então você vai acender essa vela para
vai escrever a mensagem. Vai escrever que é para melhoria do estado de circulação. Escrever de baixo para cima. De baixo para cima. Às vezes a questão da saúde da mulher, por exemplo, problemas de tensão pré-menstrual, a TPM. As questões hormonais, né? Isso, aqui, ciclos hormonais, menopausa, assim, cólicas, né? Então, toda essa parte referente à saúde reprodutiva da mulher, é interessante se acender uma vela vermelha. É uma vela de 2 usos. Ela mexe com o coração. Mexe com o coração de duas formas diferentes. Exato. Né? Com esse pulsar da vida, né? É o que eu gosto. É uma das velas que eu mais gosto por isso. Mas vai ter gente que vai falar essa cor do capeta. Não vai? Já teve, né? A gente já teve. Não, é todo dia. Eu encontro dia. Um que me fala isso. E aí? O que você fala para um cidadão desse? Dá vontade de falar, meu filho, senta e estuda, né? Vamos lá, vai lá pro canal, aprender bruxaria, sobre bruxaria e tal. Bom, vamos entender o seguinte. As pessoas associam que vela vermelha está relacionada ao diabo ou às forças do ruins, mal. Né? Não. Primeiro, diabo não é assunto da bruxaria. Isso é importantíssimo eu destacar, tá? Diabo, demônio, é muito mencionado nas religiões convencionais e numa outra forma chamada magia cerimonial, que não tem nada a ver com bruxaria. Foi uma vertente em oposição com a ritualística dentro dos rituais da Igreja Católica, por exemplo. E aí criaram a magia cerimonial. A gente tem um programa extenso aqui no canal. Que é aquele dos demônios, que foi um podcast longo que eu falo sobre isso. Que é a magia goétia. O link também está aqui, viu, gente? A Ana fez um estudo enorme sobre essa história dos demônios. Isso. Então é isso que dá muita confusão, né? Então, primeiro, o diabo não está presente na bruxaria. Não recorremos ao diabo porque ele não é uma entidade participante da bruxaria. Ele está participante em uma outra modalidade da magia cerimonial chamada magia goétia, que é essa que eu trato nesse podcast que a gente gravou há algum tempo. Você não pratica essa magia? Você fez um estudo só na verdade, eu tenho um sistema de magia próprio que eu não recorro a entidades quaisquer. Então, por exemplo, eu não tenho rituais baseados no panteão grego, por exemplo. Se eu vou falar sobre uma paixão ardente, vamos colocar uma vela em intenção de Afrodite. Nada contra, mas não é meu sistema de bruxaria. Você pensa nos elementos. Eu penso nos elementos. A minha conexão é com os elementos. Então, natureza. Por exemplo, se eu vou pensar nos elementais representativos dos 4 elementos, eu tenho gnomos representando o elemento terra, eu tenho as ondinas representando o elemento água, as salamandras representando o elemento fogo e as sílfides representando o elemento ar, né? Então eu trabalho com a força dos 4 elementos. Com isso você não precisa recorrer a entidade nenhuma, uma entidade, né? Porque tudo no universo tem esses 4 elementos. Vela vermelha, 2 importantíssimos efeitos no amor, no coração, nas questões amorosas. Isso. E no coração nas questões de saúde. Exato. Mas tem vela específica para a saúde, né? Sim, é a vela verde. Vamos falar sobre vela verde no próximo episódio. Sem dúvida, vamos sim, porque saúde é sempre importante falar, né? Sem dúvida nenhuma. Lembrando, esta é uma série, tem um playlist, o link está aqui na descrição. Inscreva-se no playlist para você não perder nenhum episódio dessa série. Dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com alguém que você gosta, com alguém que vai fazer bom uso. De repente mandar esse da vela vermelha aqui já é um... pois é, tá vendo? Já é um recadão, hein? Opa, e que recado, né?
Ana, obrigado. Até o próximo. Até Velas a próxima. Verdes.